Continuando a ver sobre widgets de input, de entrada, que o Flutter possui, nós vamos ver como adicionar um campo de texto, que é algo bem importante em uma aplicação. Então, aqui eu já criei a nossa classe. Como nós vimos, a MyHomepage vai precisar ser a tela inicial vai precisar ter um estado, já que ela vai alterar, né? Então, a MyHomepage, ela estende uma classe com stateful widget, ou seja, um widget com estado. Criamos o createState, que vai construir a MyHomepage_state, ou seja, o estado propriamente da nossa tela inicial. Aqui eu segui as mesmas lógicas que no exercício seguinte. Criei duas constantes, uma você e a outra que recebe o valor é compatível. Ou seja, conforme o usuário digitar, ele vai ser compatível ou não vai ser compatível. Aqui, então, a gente cria a nossa classe MyHomepageState, que estende propriamente o estado da nossa MyHomepage. Para trabalhar com campos de textos, a gente precisa adicionar a variável que controla o campo num Text Editing Controller, nessa classe. Essa classe é que ela vai controlar, neste caso, as variações, os valores que forem digitados dentro dos campos de texto. Criei uma outra variável, que vai ser a mensagem para o usuário. E aqui, para inicializar os nossos campos de texto, nós podemos chamar a função initState, que ela vai iniciar o estado. Então, o campo de texto, ela vai receber o controlador do campo de nome, que vai ser este campo aqui, vai receber uma instância da classe TextEditingController. E o controlador do campo de renda, que vai ser este campo, vai também receber uma instância. E a mensagem para o usuário, então, inicialmente vai ser em branca. Reparem que não tem nada aqui embaixo. Depois, no fim, nós podemos dispor desses controladores usando o dispose. Agora vamos para a parte de construir os componentes visuais. Então, primeiro a gente constrói o scaffold, que é toda a nossa tela aqui, o background, digamos assim, que vai ter essa app bar. Então, dentro do scaffold vai ter a app bar, que vai estar escrito você é compatível. E dentro do corpo, que é tudo que está aqui em branco, nós vamos colocar, então, um padding. Nós colocamos, então, uma margem, um espaçamento, e vamos construir os nossos campos. Primeiro, a gente constrói o campo de texto, depois a gente constrói o campo de renda, e, por fim, a gente constrói o campo de resultado, para apresentar o resultado. Para construir o campo de texto, que é este primeiro aqui que vai ter o nome, todos são campos de textos, né, mas esse vai possuir o nome. Nós precisamos, então, vamos criar um container, que é basicamente uma caixa, né, que vai ter um padding, então, um vertical de 4 e horizontal de 8, e dentro vai ter um text file. É justamente esse text file que vai criar o nosso campo de texto aqui, todo esse campo de texto. A gente precisa adicionar um controller, né, para manipular os dados que vão ser enviados, que vai ser o controlador do campo de nome, como nós já vimos. E eu criei aqui uma decoração, que é justamente esta decoração, que não vem ao caso nós entendermos muito, mas basicamente ele constrói esse círculo, e quando a gente clica aqui, o nome ele vai aqui para cima. Construído o campo de nome, nós vamos construir agora o campo, é só retornar aqui, o income, que é a renda. Então, para construir a renda, a gente utiliza as mesmas coisas, e a gente bota um padding, cria o text file, então, que é justamente o campo de texto aqui, e a gente coloca o controlador desse campo, que é o controlador campo de renda, e também adicionei uma decoração. Aqui, quando a gente clica no campo de nome, aparece o teclado normal. Mas como aqui eu dei um keyboard type, ou seja, o tipo do teclado vai ser um text input type .number. Ou seja, quando a gente clicar aqui, não vai aparecer o teclado normal, vai aparecer esse teclado com os números.
Depois, a gente construiu o campo resultado, então, que vai ter um Elevated Button, que vai ser justamente este botão. Quando for pressionado, ele vai dar um update, vai atualizar os resultados, e dentro vai ter o texto enviar. E vai ter depois a mensagem para o usuário, que por enquanto está vazia, porque não foi digitado nada nos campos de texto, mas quando for digitado algo e apertado no botão enviar aqui, então eles percebam que quando for onPressed, ele vai atualizar os resultados. Ele vai vir aqui e eu criei uma variável chamada usuário rico, que ele vai analisar o controlador do campo de renda, ou seja, o que a gente digitar aqui em número, ele vai atualizar, ele vai dar um int.parse, então ele vai transformar para um inteiro, e vai analisar se esse número é maior do que 10.000. Se esse número for maior do que 10.000, ele vai entrar nesse operador ternário. Vai mostrar a mensagem você, vai verificar se é um usuário então rico, que a renda é maior do que 10.000. Se for, ele vai dizer que o usuário é compatível. Se não for, ele vai colocar a palavra não no meio destas frases aqui. Vai colocar, se for, ele vai deixar como está, você é compatível. E se não for, se a renda for menor do que 10.000, ele vai colocar a palavra não aqui, você não é compatível. E vai, então, mostrar com o setState, vai reconstruir a tela e vai mostrar esta mensagem. Então, vamos colocar um nome aqui, por exemplo, João. E vamos dizer que a renda do João é de 7.000, por exemplo. Vamos colocar 7.000 e vamos apertar em enviar. Vai mostrar você não é compatível, justamente porque o valor é menor do que 10.000. Mas se nós colocarmos agora aqui como 12.000, por exemplo, vamos colocar 12.000 e apertar em enviar, vai dizer que o usuário é compatível. Só fiz esse exemplo mesmo para mostrar como utilizar campos de textos e uma pequena lógica, digamos assim, né? Mas basicamente, para criar um campo de texto, a gente usa o TextField, que é este widget, então, que vai ter um controlador para controlar o que for digitado, e eu coloquei uma decoração também. O controlador, então, precisa ser uma instância da classe TextEditingController, que é essa classe, então, ela vai possibilitar que a gente olhe o valor, vai possibilitar que tenha alguns atributos. Por exemplo, aqui, ó, o controlador do campo da renda, quando a gente acessa com o ponto, ele tem várias propriedades, e uma delas é o text, justamente o que nós queremos, que é o texto que está dentro do campo. Então, analisando esse texto, a gente pode manipular de diversas formas.